Bom dia, vamos lá, mais um dia para agradecer, mais um dia de vida e de saúde. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Pai, por mais um dia em Sua presença. Obrigada, Senhor, pela vida e a saúde, a minha vida e a saúde, a vida e a saúde do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela vida e a saúde de cada um deles. Vamos à palavra de hoje. O tempo hoje está meio encoberto. Já choveu mais cedo e está com a carinha de que vai chover de novo. Mas vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quantas vezes a gente já não questionou a palavra de Deus? Eu já fiz isso também, eu já questionei. Será que, não que eu achasse que Deus não havia inspirado ninguém para escrever, mas eu sempre pensava que alguém poderia ter escrito a mais do que Deus inspirou, ter colocado palavras a mais. Se todas as frases que estão na Bíblia vieram inspiradas pelo Senhor, ou se teve frase que foi da própria pessoa, do próprio humano, que inspirado por Espírito Santo escreveu algo por conta própria. Mas aí a resposta já me vem através dessa palavra e através de situações que eu venho pensando, que a gente vem analisando no decorrer do tempo. E aí quando a gente analisa, a gente pensa que o ser humano jamais terá a capacidade de escrever algo que vai acontecer o amanhã, que vai servir para o hoje. Algo perfeito do Senhor que não tem explicação, que ninguém consegue explicar. Nós não temos essa capacidade, nós jamais teremos essa capacidade, só Ele tem. A capacidade da perfeição, de palavras perfeitas nos momentos que a gente mais precisa. E quando a gente duvida, igual eu já em algum momento duvidei, o Senhor já vem nos dar a resposta. Quando que nós seres humanos temos esse poder? Jamais. Deus, Ele dá a palavra e na sua dúvida, Ele te dá a resposta daquela dúvida. Só Deus é capaz disso. Só Ele é perfeito. Só Ele sabe do nosso amanhã. Só Ele sabe o que está na nossa cabeça, já para nos dar uma resposta. Sem mesmo a gente ter que falar. E a palavra de Deus, ela é incrível porque ela se complementa. Ela já foi do passado e ela é atual. E ela traz respostas aos nossos problemas. Somente algo inspirado pelo Senhor poderia ser perfeito dessa forma. Nada que a gente fale, nenhuma ação que a gente tenha, jamais chegará à perfeição do Senhor. E se você ler em pesquisa, até um tempo atrás, saiu uma pesquisa bem recente, que falou sobre testes comprovados. Aquela coisa cientificamente, que às vezes a gente acha que tem que saber o científico, né? Que a pessoa não crê, não acredita. E aí, através de testes comprovados cientificamente, mostra isso, teste feito em pessoas com alguma doença, em pessoas que não creem, que não têm fé, e em pessoas que creem e têm fé. Testes de exames, de coisa interna do corpo da pessoa foi feito. Foi comprovado que uma pessoa que tem fé, uma pessoa que crê, ela tem uma regeneração, ela tem uma cura muito mais rápida do corpo ou de alguma enfermidade. Isso a gente não explica, porque isso não tem explicação, né? Isso não tem explicação nenhuma que a gente possa dar. Somente Deus, somente a perfeição dele, qual a gente jamais vamos conseguir explicar. E aí, nesse versículo, Pedro fala aos discípulos que estão escrevendo toda a história.
ele diz, para descreverem exatamente como ele conta. E ele frisa que o ponto principal é lembrar que nenhuma profecia das Escrituras é assunto particular direcionado a uma situação ocorrida, a uma pessoa. Aí ele diz porque isso não foi produzido por um coração humano. Por isso não dá para ser direcionado. Isso foi produzido pelo Senhor. E Ele produziu para todos os corações, para cada momento, cada situação, dos corações dos seus filhos. Porque Ele sabe, e Ele conhece os corações. Ele sabe o momento que a gente vai precisar dessa palavra. O momento que a gente precisa de cada palavra, Ele sabe. E a profecia de cada palavra, de cada frase da Bíblia, ela é a ação do Espírito Santo, que impulsiona homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Então, aquela situação que você passa, que eu passo, que se torna um testemunho para outras pessoas, se torna um testemunho de exemplo, de superação, de luta para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, naquele momento é algo que é direcionado a nós, mas com o passar do tempo não se torna mais nosso. Aquilo se torna do Senhor, porque é Ele que nos dá ação, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos coloca para que nós nos tornemos testemunho no futuro. E esse testemunho não é mais direcionado só a nós, como tem muitos na Bíblia. Naquele momento é direcionado àquela pessoa, mas no decorrer do tempo aquilo é para todos. Será para outras pessoas que vão passar pela situação parecida e elas vão achar o seu testemunho para dar força, para não deixá-lo desistir de alguma situação, para fazê-lo entender que ela também consegue, que ela também vai passar por aquilo e ela vai conseguir. É por isso que a gente deve se alimentar na palavra do Senhor diariamente, todos os dias, para ter intimidade com o Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus e para podermos falar de Deus para outras pessoas que ainda não o conhecem. Essa é a nossa missão aqui na Terra. É ouvir a palavra do Senhor, aprender sobre a palavra e passar para o próximo, passar para outras pessoas que ainda não conhecem. Essa é a missão de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, por me fazer lembrar de tantas coisas no momento da leitura dessa palavra de hoje. Me fazer lembrar de tantas coisas que o Senhor me salvou, que o Senhor me curou. Eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos.